dar continuidade às aulas de lógica, né? Semana passada eu introduzi já alguns conceitos e hoje eu vou dar continuidade, falar de mais alguns. Lembra que a gente introduziu o que eram preposições, proposições, não, peraí. Proposições, é isso. A gente inseriu o que seriam proposições e falamos de alguns operadores lógicos, fazendo até uma analogia com peças de xadrez, né? Então, a gente está construindo a nossa linguagem. A gente está falando quais são as pecinhas que a gente vai usar na nossa linguagem. Aí, até coloquei uma imagem de um bispo agora, né? Só para representar e ficar bonito o slide. O próximo operador lógico que a gente vai apresentar é o operador lógico da implicação. Ele é um dos mais importantes que tem. Um operador, ele é sempre definido dizendo quais são suas regras de inclusão e regras de eliminação, né? O operador de implicação é o operador que representa as palavras se e então, se alguma coisa, se tal, então tal, e ele é definido de acordo com as seguintes regras. A primeira regra é a regra de inclusão da implicação. Ela diz que se P pode ser, se Q é uma proposição que pode ser derivado da premissa de que P é verdade, então você pode inferir que P implica Q, né? Ou seja, se de P eu consigo provar Q, então P implica Q. E a segunda regra de exclusão da implicação. Se P implica Q é uma verdade, ou então, se P, então Q é uma verdade, e P é verdade, então Q é verdade, né? Porque se P implica... Exatamente. Se P implica Q e P é verdade, então Q é verdade. Essa é a segunda regra essa é a regra de eliminação da implicação. Em termos de esquematicamente, a gente pode expressar as regras da seguinte maneira. Tomando P, se a gente tomar P como premissa, disso a gente derivar Q, então a gente pode assumir que P implica Q. É o que a gente sempre faz quando a gente vai mostrar alguma coisa, né? A gente sempre usa. A gente assume uma premissa, da premissa a gente demonstra a conclusão. Isso aqui está simplesmente dizendo que como colocar isso na linguagem da lógica, né? Se, partindo da premissa P, você consegue demonstrar Q, então você pode colocar na linguagem da lógica P, sinalzinho de implicação Q. A segunda regra, que é a regra de exclusão da implicação, ela também é simples e a gente usa o tempo todo. Se P implica Q é uma verdade, ou seja, a gente sabe que P implica Q, e também sabe que P é verdade, então disso a gente pode concluir que é verdade, né? A gente usa isso o tempo todo. A gente vai usar, agora a gente vai dar um exemplo de como provar uma implicação, né? A próxima proposição vai ser um exemplo disso. Aqui, ó, a gente pressupõe primeiro que x e y são números reais. Isso, então, sejam x e y números reais, pertencentes ao conjunto dos números reais. Aí agora vem a nossa proposição. Se x e x mais y são ambos racionais, então y é racional. Então, o nosso P aqui é essa parte toda antes da vírgula. P seria como se fosse x e x mais y são racionais. Aí Q é como se fosse y é racional. Então, partindo da premissa de que x e x mais y são ambos racionais, a gente quer concluir que y é racional.
Então, vamos lá. Suponha que x e x mais y são de fato racionais. Então, isso significa, da forma que a gente definiu anteriormente, que existem inteiros a, b, c, d, com d diferente de zero, tais que x pode ser o resultado da divisão de a por b, e x mais y é a divisão de c por d, né? Isso pela definição de racional. Aí, se a gente rearranja e faz y igual a x mais y menos x, então a gente conclui que a gente faz muito isso às vezes, né? Colocar um número e tirar, só para a coisa ficar da forma que a gente quer. Mas isso aqui é uma verdade, né? Y é igual a x mais y menos x, né? Aí, se você substitui x mais y, que é c sobre d, e x, que é a sobre b, e tira o mínimo múltiplo comum, reorganiza a fração, a gente vai chegar nessa seguinte fração aqui, que é b vezes c menos a vezes d sobre b sobre d, sobre b vezes d. Então, a gente chegou nessa expressão para o valor de y. Bem, como b vezes c menos a vezes d e b vezes d são ambos inteiros, e b vezes d são diferentes de zero, e com isso a gente conclui que y é racional. Certo? Então, partindo da premissa de que x e x mais y são racionais, a gente conclui que y é racional. Então, x e x mais y serem racionais implica y racional. Uma coisa importante, só essa regra de eliminação da implicação, ela é tão especial que ela recebe um nome. Ela é chamada de modus ponens. É um nome que vem do latim. É a regra de derivação modus ponens. Bem, a gente falou da implicação, né? Que é se então. Aí, o outro operador lógico que segue direto da implicação é a bimplicação, que é como se fosse a ida e a volta. Se a ida é mostrar que P implica Q, a volta seria mostrar que Q implica P. Isso aí gera muita confusão, geralmente, porque já acontece bastante que te pedem para mostrar que P implica Q, aí você mostra o contrário, você mostra que Q implica P. Mas não é a mesma coisa. A gente vai ver a diferença, principalmente nos exemplos, que é algo muito comum que a gente faz. Outra coisa comum também que a gente faz, que é importante comentar, a gente quer provar, a gente quer assumir P, a gente quer provar que P implica Q. Para isso, a gente tem que assumir P e mostrar que ele implica Q. Só que muita gente faz, um erro que muita gente comete, é assumir P, que P é verdade, e assumir ao mesmo tempo que Q é verdade. Só que existe uma regra da lógica que fala que toda proposição implica a si mesma. Então, quando você assume, quando você quer provar que P implica Q, e usa como premissa Q, você está fazendo a coisa de uma maneira errada. Enfim, eu estou falando isso de forma abstrata, depois eu posso buscar uns exemplos onde isso acontece muito. Mas vamos lá. A bicondicional é o operador lógico se e somente se, que é esse que recebe esse símbolo aqui, ó, da setinha dupla, indo para um lado e para o outro, que é definido estabelecendo-se que P se somente... E aqui está errado. Que P se somente se Q significa o mesmo que P implica Q e Q implica P. Aqui a gente vê que um operador lógico, que é a bicondicional, pode ser construído usando outros operadores lógicos. Então, esse símbolo aqui, ó, dessa setinha dupla que a gente usa para definir a bicondicional, ele foi construído a partir da implicação, que é essa setinha de um lado só, e do operador lógico e, de forma que P se somente se Q é o mesmo que dizer que P se somente se Q é o mesmo que dizer que P implica Q e Q implica P. Outra forma de dizer que P implica
Vamos lá. Tem outras formas de dizer também, vou só comentar, que as pessoas usam muito aqui na implicação, dizer que P, aqui, dá uma olhadinha aqui, dizer que P implica Q é o mesmo que dizer que P é condição suficiente para Q, ou que Q é condição necessária para P. Então, é tipo assim, se P ocorre, então P é uma condição não suficiente para Q ser verdade. Aí, Q é uma condição necessária para P ser verdade. Por quê? Porque se a gente sabe que P implica Q, se Q for falso, então P não pode ser verdadeiro. P deveria ser falso, porque se P fosse verdadeiro, Q seria verdadeiro. E a gente sabe que a gente está assumindo que Q é falso. Isso aí é uma regra que também da lógica, que eu posso comentar mais tarde. Eu acho que eu não coloquei ela nesse slide, mas que é a contrapositiva. Às vezes, eu vou falar um pouquinho mais dela depois, a contrapositiva. Mas vamos lá, vou dar um exemplo de quando a gente está usando bicondicional e a gente não sabe que está fazendo isso. O exemplo é encontrar as soluções reais para a equação raiz quadrada de x menos 3 mais raiz quadrada de x mais 4 igual a 7. Como que a gente faz? Bem, geralmente a gente eleva os dois lados ao quadrado, depois a gente reorganiza dessa maneira, de forma que fica assim, depois a gente eleva os dois lados ao quadrado novamente, abre esse produto notável aqui, reorganiza os termos e chega na conclusão, x igual a 12. Aí normalmente a gente para aqui, né? A gente fala assim, x 12 raiz, é solução para essa equação. Mas, na verdade, tem um pequeno problema aqui que a gente sempre comete, que é, qual é a premissa? X igual a 12 é o resultado. Qual é a premissa aqui? A premissa aqui não é que x é a raiz do... A premissa aqui é essa igualdade aqui, ó. A gente está assumindo que x satisfaz essa igualdade. Então, o que a gente está mostrando? A gente está mostrando que se x satisfaz essa igualdade, então x é igual a 12. Pode parecer confuso, mas eu vou dar um outro exemplo daqui para frente, que vai mostrar como que isso é diferente. É isso. O que a gente mostrou acima é que se x é a solução da equação, então x é igual a 12. Isso pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. A gente precisa mostrar que 12 é a solução da equação, que é o contrário. Se x, a gente mostrou que se x é a solução da equação, então x é igual a 12. Agora a gente tem que mostrar a volta. Quer mostrar que se x é igual a 12, então x é a solução da equação. É um pouco confuso, tal, mas com o tempo a gente percebe que é diferente. A gente vai ver no próximo exemplo que isso faz diferença mesmo. Para mostrar que 12 é a solução da equação de verdade, a gente tem que jogar 12 na equação e checar se ela satisfaz a equação. De fato, se a gente jogar 12 no lugar de x, vai ficar raiz de 9 mais raiz de 16, que é 3 mais 4, que é 7. Ou seja, 12 é a solução da equação. É dessa maneira que a gente constrói o conjunto solução de uma equação. Ou seja, o conjunto que contém todos os valores possíveis de solução de uma equação. Em outras palavras, o conjunto de solução de uma equação é o conjunto x, tal que x, se xzinho, né? Xzinho pertence a xão, se e somente se xzinho é a solução da equação. Eu estou falando isso só para evidenciar o uso da bicondicional aqui. Aí, o próximo exemplo vai tornar mais clara a necessidade de checarmos os valores que encontramos. Ou seja, fazer os dois lados, a ida e a volta. Aí, vamos tentar encontrar a solução real para essa equação aqui. X mais raiz de x igual a zero. Primeiro a gente rearranja, né? Coloca o raiz de x do outro lado, eleva ao quadrado e vai encontrar x ao quadrado igual a x. Rearranja, aí vê que x vezes x menos 1 igual a zero. Disso a gente conclui que x pode ser tanto 0 quanto 1. Então, a gente mostrou que... O que a gente mostrou aqui? Se existe x, tal que x é a raiz dessa equação,
Então, x deve ser 0 ou deve ser 1, né? A gente fez lá em cima. Agora, falta mostrar o quê? Que se x é a solução... se x igual a 0, então x é a raiz da equação. Ou então, aqui, se x igual a 1, então x é a raiz da equação. Porém, se a gente checa com o 0 e dá certo. De fato, 0 mais raiz de 0 é igual a 0 mais 0, que é igual a 0. Então, 0 é a raiz da equação. Mas 1 mais raiz de 1 é 1 mais 1, que é igual a 2. Então, 1 não é raiz da equação. Então, na nossa volta, a gente teve um problema. Dessa forma, somente o 0 é a raiz da equação. Em outras palavras, a gente tem que x é a solução da equação x mais raiz de x igual a 0, se e somente se x igual a 0. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo de como é diferente você mostrar um sentido e mostrar o outro sentido, né? A gente normalmente, aqui nesse exemplo aqui, em vários outros exemplos, a gente não precisa checar a volta, porque essas operações que a gente fez aqui, de elevar ao quadrado, de somar, de subtrair, essas são operações que se a gente fizer no sentido inverso, ou seja, a gente começou daqui e veio para cá. Se a gente começar daqui e ir fazendo o inverso, que aqui no caso seria multiplicar os dois lados por 196, depois somar, depois abrir 196x, de forma que a gente encontra essa expressão aqui. Ou seja, ir desse lado para esse lado, a gente não vai encontrar nenhum problema. Vai dar tudo certinho. Agora, aqui, a gente encontra alguns problemas, se a gente procurar direitinho. E esses problemas geralmente estão quando a gente toma raiz quadrada de números. A gente não pode tomar raiz quadrada de números negativos. Então, quando é uma equação que envolve raiz, fazer o caminho inverso é mais complicado. Porque aqui, ó, desse segundo para esse terceiro, a gente elevou ao quadrado, beleza. Mas para fazer o inverso, a gente teria que tomar a raiz quadrada de x ao quadrado. A raiz quadrada de x ao quadrado pode ser tanto x quanto menos x. Aí, isso poderia dar problema na hora de tirar a raiz quadrada de x do lado de cá, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, estou só explicando porque na maioria das vezes a gente ignora que a gente tem que fazer os dois caminhos, né? Que é mostrar que se x satisfaz a equação, então x é igual a alguma coisa ou alguma outra coisa. E depois fazer o caminho inverso, que é mostrar que se x é igual a tal coisa, então x é a raiz da equação. Bem, o último operador lógico do qual eu vou falar é o operador lógico da negação, o não, né? Ele é representado por esse símbolo aqui. Bem, antes eu tenho que definir formalmente o que seria uma contradição. Bem, a gente vai definir, tem várias formas de definir, mas a definição que a gente vai dar aqui é essa. Uma contradição é uma proposição que a gente sabe que é falsa, ou seja, independentemente de qualquer coisa, o valor de verdade dessa proposição é falsidade. Então, a gente vai usar esse símbolo para representar a falsidade, né? Que é o símbolo de uma proposição cujo valor é falsidade. Aí, a gente precisa dessa definição para definir o operador negação, que é o operador não. Ele é definido de acordo com a seguinte regra. A regra de introdução da negação diz o seguinte: se uma contradição, ou seja, uma proposição cujo valor de verdade é falso, pode ser derivada da premissa de que P é verdade, então não é verdade. É aquela história que a gente já usou, aquela propriedade que a gente já usou para demonstrar a irracionalidade de raiz de 2. A gente assume que raiz de 2 é racional, e disso deriva uma contradição. Por isso, a gente conclui que raiz de 2 não pode ser racional. Se ela não pode ser racional, então ela tem que ser irracional. É isso que está dizendo aqui, essa regra da introdução da negação. E agora a gente tem a regra da exclusão, da eliminação da negação.
se não P e P são ambas verdadeiras, então uma contradição pode ser derivada. Ou seja, essa regra está simplesmente te dizendo que uma proposição, ela não pode ser ao mesmo tempo falsa e verdadeira. Um número não pode ser ao mesmo tempo par e não par, ou seja, par e ímpar. Um número não pode ser ao mesmo tempo racional e irracional, porque o número ímpar é justamente definido como aquele número que não é par, e o número irracional é justamente aquele número que é definido como não racional. Então, esse aqui a gente vai ver, eu vou comentar mais para frente, uma regra lógica, né, um princípio de lógica clássica, que é o princípio da não contradição. A gente não pode afirmar a mesma coisa, que uma coisa é verdade, e depois afirmar que a negação dessa coisa é verdade. E isso leva a uma contradição. Ou seja, o que é uma contradição? É uma premissa que a gente sabe que é falsa. Eu estou focando em dizer que isso é uma premissa da lógica clássica, porque existem variantes da lógica que flexibilizam essa regra. Falam que para determinadas proposições, algumas proposições é possível a gente admitir que P e não P seja verdade. São as lógicas chamadas paraconsistentes, né? Porque é isso, a lógica clássica, ela exige consistência. O que é consistência? É não haver contradições. Já umas lógicas modernas admitem contradições, entre aspas, em alguns casos específicos. Por isso elas são chamadas de paraconsistentes. Eu vou falar de outras regras da lógica mais para frente e dizer que outras lógicas elas se a gente flexibilizar essa regra, a gente tem outras lógicas. É igual aquela história que eu falei do tabuleiro. Se a gente muda a regra de uma pecinha do tabuleiro de xadrez, então o jogo muda, o jogo de xadrez muda, que é a mesma coisa. Você pode mudar as regras, todas as regras que a gente definiu até agora podem ser mudadas, podem ser alteradas, podem ser flexibilizadas, e quando você faz isso, você cria uma nova lógica. Se essa lógica vai ter aplicabilidade ou não, isso aí é outra história, mas é possível fazer isso. Aí, vamos lá. Esquematicamente, a gente coloca as regras da negação desse tipo, dessa forma. Daqui a gente está simplesmente dizendo que, se a gente assumir que P é verdade, e disso a gente derivar uma contradição, então a gente pode inferir não P. E se em algum momento a gente concluir que não P é verdade e que P é verdade, disso a gente pode derivar uma contradição. Então, vamos dar um exemplo de demonstração por contradição, que a gente já deu, né, mas vamos dar outro, que é um exemplo, como eu disse, da regra de inclusão da negação. Vamos lá. A proposição é a seguinte, premissa, seja R um número racional e A um número... Seja R um número racional e A um número irracional. R racional, A irracional. Então, R mais A é irracional. Certo? A gente vai provar por contradição. A gente sabe que R mais A é um número real, né? Que está aqui. A soma de dois números reais é real. E agora, suponha que R mais A seja racional. A gente quer provar que ele é irracional. Então, como a gente vai provar por contradição, a gente supõe o contrário. Suponha que R mais A seja racional. Aí, logo, pela proposição que a gente provou anteriormente, vou só relembrar a proposição aqui, essa aqui, ó. Aqui, ó. A soma de x e a soma de x com y são ambos racionais, então y é racional. Aí a gente volta aqui, a gente vai usar essa proposição. Aí vamos lá, a gente está supondo que R mais A seja racional. A gente sabe que R é racional e A é irracional. Aí, pela proposição que a gente provou anteriormente, A deve ser racional, já que A é igual a R mais A menos R. R mais A
é irracional. R é racional. Então, pela proposição que a gente provou lá em cima, R mais A seria o nosso Y. Então, R mais A só pode ser um número racional. Deixa eu ver. É isso mesmo? R mais A menos R. A é igual a R mais A é irracional. Não. Falei coisa errada. A gente está escrito errado aqui, gente. Desculpa. Aqui suponha que R mais A seja racional. Aí a proposição... não, tá certo. Não, calma. Desculpa. Tá. É isso mesmo. A soma de dois números racionais é um número racional, certo? Aí a gente está supondo, se R mais A foi racional, a gente sabe que R é racional. Então, esse número aqui, que é R mais A, menos R, que é racional também, tem que resultar em um número racional. Só que isso é igual a A. E a nossa premissa é de que A é irracional. Então, quando a gente assume que R mais A é racional, a gente chega numa contradição. Qual a contradição? Assumir que A é irracional e mostrar que A é racional. Aí segue, então, que R mais A não é racional, sendo, portanto, irracional. Nossa, racional, irracional, isso confunde, né? Deve estar confundindo, mas vou tentar resumir. Primeiro, a gente assumiu como premissa a racionalidade de R e a irracionalidade de A. E aí a gente supôs que R mais A também seja racional. Mas se R mais A for racional, ao subtrair R, como R também é racional, a subtração de R mais A deveria resultar em um número racional. Ou seja, A deveria ser racional. Mas nossa premissa é de que A é irracional. Então, uma coisa não pode ser, princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser racional e irracional ao mesmo tempo. Logo, a nossa premissa está errada. Nossa premissa de que R mais A é racional é falsa, o que implica que R mais A é irracional. Bem, vamos seguir. Eu comentei sobre uns princípios lógicos, que é o princípio da não contradição. Vou comentar sobre outros princípios que a gente vai usar aqui. Eu chamei de axioma, porque é algo que a gente assume como verdade. Isso a gente vai assumir como verdade. Em todo o contexto. A nossa linguagem para a lógica vem acompanhada desses axiomas que a gente assume como verdade. Axiomas são meio que a base, né, a fundação de toda a lógica. O que a gente tem feito daqui para cima foi definindo também axiomaticamente as regras da lógica, né? Então, a partir dessas regras e desses axiomas e desses símbolos, né, que são os símbolos, os conectivos lógicos e os símbolos de proposição, eles dão a fundamentação da nossa linguagem para que a gente consiga construir toda a matemática. O primeiro desses axiomas é a chamada lei do terceiro excluído. Ele diz o seguinte: seja P uma fórmula proposicional, né, uma proposição. Então, P ou não P é verdade. Esquematicamente, a gente tem isso aqui. O que esse princípio quer dizer? Ele está simplesmente dizendo que ou um número é racional ou um número é irracional. Não existe uma terceira possibilidade. É isso que está dizendo a lei do terceiro excluído. E isso, em termos de símbolos lógicos, dizer que para cada proposição P ou não P é, por definição, verdade. Então, a gente sempre pode concluir isso. Aí, um exemplo. A gente vai usar o princípio... A gente já usou o princípio do terceiro excluído antes, mas a gente não falou sobre ele. Agora vamos especificar. Bem, a gente vai usar o princípio do terceiro excluído para provar que
existem números irracionais A e B, tais que, se eu elevar A a B, eu vou obter um número racional. Como assim? Vamos lá. Usando o princípio do terceiro excluído, a gente pode dizer que raiz de 2 elevado a raiz de 2 ou é racional ou é irracional, né? Não tem outra possibilidade pelo princípio terceiro excluído. Pode parecer óbvio, mas é aquela história, né? Tipo assim, a gente está rastreando todos os argumentos que a gente usa e todos os princípios que a gente usa. A gente usa muito do princípio terceiro excluído, mas sem falar sobre isso. Inclusive, lógica pode parecer difícil, mas a gente usa o tempo todo na nossa linguagem natural. O tempo todo, quando a gente está argumentando, quando a gente está usando a linguagem argumentativa, a gente está usando lógica. Aqui a gente só está parando para dar nome aos bois e dizer quais são os princípios gerais que a lógica que a gente usa na nossa linguagem do dia a dia, quais são os princípios que a gente usa, quais são válidos, e com isso construir uma linguagem precisa para que a gente consiga acompanhar nossa argumentação de maneira mais adequada. Então, vamos lá. Raiz de 2 elevado a raiz de 2 é racional ou irracional. Então, vamos dividir em duas possibilidades. A primeira é assumir que, se raiz de 2 elevado a raiz de 2 já é racional, então a gente não precisa mostrar nada, porque o nosso objetivo é encontrar números irracionais A e B, tais que A elevado a B é racional. Então, se a gente fizer A igual a B igual a raiz de 2, a gente encontrou esses números. A gente está assumindo que raiz de 2 elevado a raiz de 2 é racional. Por outro lado, se raiz de 2 elevado a raiz de 2 não é racional, ou seja, é irracional, então a gente pode fazer o seguinte, pegar a raiz de 2 elevado a raiz de 2 e elevar a raiz de 2, né? Pela regra da potenciação, a gente vai ter que isso é igual a raiz de 2 elevado a raiz de 2 vezes raiz de 2, que é igual a raiz de 2 ao quadrado, que é igual a 2. Aí, como 2 é racional, para provar a nossa proposição, basta fazermos A igual a raiz de 2 elevado a raiz de 2 e B igual a raiz de 2. Então, existe muita discussão sobre o princípio do terceiro excluído. Existem algumas filosofias, né? Alguns ramos da lógica, da filosofia da lógica matemática, que não aceitam o princípio do terceiro excluído em todos os casos. Os intuicionistas, que eu já comentei um pouco no passado, são uma dessas vertentes. Eles falam que o princípio do terceiro excluído não é válido para conjuntos infinitos. Então, aqui, por exemplo, eles não aceitariam essa demonstração. Eles iriam, para eles, que eles têm um viés construtivista também, não basta você assumir o princípio do terceiro excluído. Você tem que construir um número que você consiga verificar de fato que ele é do tipo A elevado a B, onde A e B são irracionais e o resultado seja racional. Então, o que eles fazem? Eles, para alguns casos, eles negam o princípio do terceiro excluído. E principalmente quando você fala de conjuntos infinitos, né? Porque é aquela história. Os intuicionistas, eles têm a tendência a rejeitar qualquer coisa que não possa ser verificada mecanicamente. Você não consegue verificar dentro do conjunto dos irracionais um conjunto infinito. Então, você não tem um método para verificar em todo o conjunto se existem, de fato, números A e B, tais que A é racional, A e B são irracionais e a potência deles é racional. Então, eles falam isso, né? Igual eu já comentei também, existe uma diferenciação entre o infinito em ato e o infinito em potência. Quem assume o princípio do terceiro excluído está falando que a gente consegue ter acesso assim, pela visão dos intuicionistas, está falando uma coisa muito forte, que é a de que a gente consegue falar de todos os irracionais, que é um conjunto infinito,
de uma vez, ou seja, em ato. Agora, para eles, a gente não pode fazer isso. A gente tem que falar do infinito só em potência, como algo a ser alcançado, mas que a gente nunca vai dar conta de alcançar. Se a gente nunca vai dar conta de alcançar o infinito, então o princípio do terceiro excluído, ele não pode ser, não tem validade, exceto para conjuntos finitos. Conjuntos finitos a gente consegue alcançar. Mas essa é uma grande discussão. A matemática, em geral, aceita o princípio do terceiro excluído. Hilbert, Brouwer foi um grande influenciador do intuicionismo na matemática, e o grande inimigo dele foi Hilbert. Hilbert não aceitava questionar o princípio do terceiro excluído, porque a gente usa o princípio do terceiro excluído para provar coisas muito importantes. Então, para Hilbert, negar o princípio do terceiro excluído, mesmo que para conjuntos infinitos, significaria perdas muito grandes para matemática em geral. Bem, um último princípio da lógica, que a gente vai formalizar agora, é o princípio da explosão. Esse é um pouco mais difícil de entender, mas eu vou tentar dar um exemplo engraçadinho, mas o princípio da explosão, ele diz que de uma contradição, qualquer consequência pode ser derivada. Ou seja, lembra daquele princípio de que a gente só pode garantir a veracidade de uma conclusão se a gente partir de premissas, ou seja, de sentenças verdadeiras? Aqui é mais ou menos relacionado, é um princípio que diz que, partindo de premissas falsas, a gente consegue concluir qualquer coisa, mesmo que essa coisa seja mentira. Então, por exemplo, aí, ó, se a gente assumir que 1 é igual a menos 1, e assumir também que 1 é igual a 1, a gente vai ter uma contradição, porque 1 vai ser ao mesmo tempo igual a menos 1, e 1 vai ser diferente de menos 1. Então, disso a gente pode derivar que 2 é igual a 0, somando 1 de cada lado. Se a gente somar 3 de cada lado, a gente vai chegar que 1 igual a 2, né? 2 igual a 0. Se a gente somar 2 de cada lado, a gente vai chegar que 3 igual a... A gente fazer conta. 3 menos 1, 2. 2, 3. 3 igual a 2. E assim por diante. É isso. Então, a gente consegue concluir várias coisas absurdas. Vou dar esse exemplo aqui, que é como mostrar que Deus existe assumindo uma contradição. Suponha que seja verdade a proposição 2 é racional e 2 é irracional, que é uma contradição, né? A gente está falando ao mesmo tempo que 2 é racional e que 2 não é racional. Aí disso, a gente pode, pela regra da conjunção, a gente pode assumir que 2 é irracional. Aí, a gente pode assumir também, pela regra da disjunção, que 2 é racional ou Deus existe. Aí, como 2 é irracional, a gente conclui que Deus existe. Isso parece estranho, e é estranho realmente, porque foge das regras da lógica, mas esse último passo aqui é mais ou menos assim. Eu falo assim para você, eu tenho uma laranja e uma maçã. Aí, não, eu tenho... Como é que é? Eu tenho uma laranja e uma maçã. Aí você fala assim, me dá uma fruta. Aí eu vou e falo assim, eu não vou te dar a laranja. Conclusão, eu vou te dar a maçã. É mais ou menos o que está aqui, né? Se a gente parte de que 2 é racional ou Deus existe, como a gente conclui que 2 é irracional, então Deus existe. É mais ou menos, é roubado, isso aí está totalmente errado, mas se a gente não assumir o princípio da... Isso aí é uma consequência do princípio de explosão. Se a gente não assumir o princípio... se a gente assumir uma contradição na nossa lógica, na nossa linguagem,
e aceitar que uma contradição é verdadeira, então, pelas regras que a gente definiu ali em cima, essa dedução que eu fiz aqui está totalmente de acordo com as regras que a gente deu em cima. Então, se a gente assumir que uma contradição é verdadeira, vão aparecer muitas bizarrices que estão totalmente erradas, né? Então, por isso que a gente enuncia esse princípio aqui, que é o princípio da explosão. As lógicas paraconsistentes, que eu falei, que são as que negam o princípio da não contradição, elas também costumam negar o princípio da... Elas fazem isso negando o princípio da explosão. Como? Elas alteram algumas regras, dessas que a gente definiu anteriormente, para que o princípio da explosão não seja verdade, para que a gente não consiga fazer esse tipo de de derivação que a gente fez aqui, que está totalmente de acordo com as regras da nossa lógica, mas que na lógica paraconsistente ela não poderia ser feita. É mais ou menos assim que eles criam a lógica paraconsistente. Além da lógica paraconsistente, tem a lógica paracompleta, né? Ela vai flexibilizar a lei do terceiro excluído. Aqui, ó, seja P uma fórmula proposicional. Então, P ou não P é verdade. O que acontece? A gente está falando aqui que ou P é racional ou P é irracional. Aí, numa lógica paracompleta, pode ser que não seja nenhuma das coisas. Como que eu vou falar isso? Tipo assim, pode ser que isso aqui é para toda proposição, né? O que está dizendo é, ou P é verdade, ou não P é verdade. Numa lógica paracompleta, eles podem aceitar que P não tenha valor de verdade. Pode ser que nem P, nem não P sejam verdade ou sejam mentira. Então, a gente não consegue... Essas lógicas assumem que... permitem que existam proposições às quais a gente não consegue dar valor de verdade. É mais ou menos isso que as lógicas paracompletas fazem. Por último, eu vou falar disso mais adiante, mas eu queria introduzir o princípio da igualdade. O princípio da igualdade é um princípio de lógica que fala que todo objeto é igual a si mesmo. Por que eu introduzi isso agora? Por que eu não estou formalizando isso agora? Porque a gente ainda não definiu o que são os objetos da nossa linguagem. A gente definiu proposições, a gente definiu conectivos, a gente definiu regras e princípios, mas a gente ainda não definiu o que seria um objeto. Existe uma definição específica do que seria um objeto. E o princípio da igualdade diz que todo objeto é igual a si mesmo. Inclusive, a gente ainda não inseriu, na nossa lógica que a gente está construindo, o símbolo de igualdade. Se vocês pararem para pensar, até agora a gente não falou o que seria o símbolo da igualdade. Então, não tem como falar do princípio de igualdade sem falar do que são objetos e o que são os símbolos de igualdade. O símbolo, né, só tem um. Aí, para pensar... não, eu já falei desse, né? Existe o princípio, que é o princípio da não contradição. Por que a gente não definiu o princípio da não contradição do jeito que a gente definiu a lei do terceiro excluído e o princípio da explosão? Porque ele já está implícito na regra de exclusão da negação, que diz que dada qualquer proposição, P e sua negação não P, os dois não podem ser ao mesmo tempo verdade. Aí, ele pode ser expresso da seguinte maneira. Não, P ou não... Aqui é um P, tá? Desculpa. Não P ou não P é sempre verdade. O que isso significa? Não, esse aqui é um E. Não P e não Q, né? Se eu tomar P e a negação de P, e fazer a conjunção das duas, a conjunção vai ser sempre uma mentira. A negação de uma mentira é uma verdade. É isso. Eu pego P, pego não P, aqui, faço a conjunção dos dois, ou seja, faço P e não P, que é o símbolo da... E isso, sozinho, é uma mentira, pelo princípio de exclusão da negação.
Aí, se eu negar uma mentira, eu vou ter uma verdade. Então, isso aqui é sempre verdade. Aí, por último, comentar que as regras e operadores que a gente definiu até agora são redundantes. O que eu quero dizer com redundante? É que, se a gente quisesse definir, a gente está definindo, né? A gente está dando a fundação, igual eu falei. A gente está dando a fundação da nossa lógica. Aí a gente está definindo o que são a conjunção, a disjunção, a implicação, a negação. Eu não precisava, assim como eu não preciso, assim como eu consigo definir a bicondicional usando a disjunção, a conjunção, que é o e a implicação, eu consigo definir a implicação usando outros conectivos lógicos. Eu não precisava ter dado as regras da implicação, porque eu consigo definir a implicação usando, por exemplo, digamos, a negação e a conjunção. Então, se a gente quisesse falar, se alguém te perguntasse quais são os pré-requisitos mínimos para a gente construir a lógica que a gente está construindo aqui, certamente a gente poderia eliminar alguns operadores lógicos e falar deles só em termos de operadores lógicos mais simples. Em geral, quando os lógicos querem fazer isso, né, usar a menor quantidade de símbolos possíveis, eles usam só a negação e a disjunção, ou só a negação e a conjunção, se eu não me engano. Eu tenho que checar, mas é isso.